adoração, irmãos. Obedecer é isso. É adoração ao Senhor dos Exércitos todos os dias. Não é você só orar, não, pedir para Deus, não. É você ter uma vida de oração, uma vida de comunhão, de relacionamento com Deus. Isso é obediência. Amém? Que Deus possa nessa noite mover o seu coração, irmãos. Para você sentir hoje o toque de Deus, irmãos. Amém? Deus está aqui hoje. Ele já fez, irmãos. Ele já fez a mudança. Creia nisso, que a mulher hemorrágica só falou isso. Tão somente a tocar nas suas vestes o sanarei. Ele já fez, irmãos. Imediato, ela foi curada. Amém? Então creia nisso, tome posse da sua cura, da sua bênção. Amém? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero passar a oportunidade para o Pastor Tomásio. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém? Gostaria de agradecer pela presença de todos os amados irmãos e amigos, todos que atenderam o nosso convite, vieram nessa noite. Nós estamos muito felizes com a presença de todos vocês nessa noite. Eu tenho certeza que vocês irão sair daqui ricamente abençoados em nome de Jesus. Já estão abençoados em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que todos abrissem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Será a nossa meditação na palavra de Deus nessa noite. Versículo 12, 11 em diante. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Ele repartiu por ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E achegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para o seu campo para apacentar porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Amém? Vamos orar. Pai, aqui está a sua palavra. Te peço em nome de Jesus que o Senhor ministre aos nossos corações nessa noite e nos abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, Jesus, ele conta uma parábola de um pai e 2 filhos. 2 filhos. O texto sagrado nos diz que Jesus chegou em um determinado lugar e logo chegou-se para ele alguns publicanos, pecadores, mas também lá estavam os fariseus e os saduceus. Jesus se assenta com publicanos, que eram cobradores de impostos, e com pecadores, que eram pessoas de todas as mazelas. Jesus não só se assenta, como Jesus prega para essas pessoas, Jesus ora por essas pessoas, Jesus abraça essas pessoas, e Jesus ama essas pessoas. O mais vil pecador, Jesus, ele não faz acepção de pessoas, ele ama todos. Mas lá estavam os fariseus e os saduceus, observando, e logo começaram a condenar os gestos de
de Jesus e as ações de Jesus. E disseram: olha, como pode esse homem dizer que ele é o homem de Deus? Ele se assenta e ele come com pecadores. E aí Jesus, dentre muitas parábolas, Jesus conta duas. Jesus conta a parábola das 100 ovelhas, que o pastor tem 99, uma se extravia, fica 99, mas ele larga aquelas 99 que estão seguras ali e vai atrás de uma só que estava perdida. E logo em seguida Jesus vai contar também a parábola do pai e dos 2 filhos, sendo um filho pródigo. E aí Jesus conta essa parábola, e nessa parábola, irmãos, o foco central dessa parábola não é o filho, mas é o pai. Na construção do texto, Jesus se refere ao pai 12 vezes. 12 vezes Jesus faz referência ao pai. E Jesus disse: olha, o pai, ele tinha 2 filhos, e um dos filhos resolveu então ir até seu pai e pedir a sua parte da herança. De repente aquele filho olha por cima do muro e ele vê que o mundo tem muita coisa para oferecer. Tem muitas coisas que aparentemente parecem boas, e que em Provérbio vai dizer que existem caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim é caminho de morte. E aquele jovem que estava na casa do seu pai, na segurança da sua casa, vivendo o amor do seu pai, o aconchego do seu pai, a alegria de viver em família, toma uma decisão de romper com o laço familiar e ir para uma terra distante. E ele então pede a parte da sua herança. E ele comete um agravo muito sério, porque o filho só podia ter direito à herança quando os pais falecessem. Então aquele filho, ele começa a matar o seu pai no seu coração. E aí ele vai perceber depois que ele era feliz e ele não sabia. Como tem pessoas que estão vivendo muito bem na igreja, na casa do seu pai, na casa da sua mãe, mas acha que conselho de colega, conselho de amiga, as amizades é que são coisas boas, e acaba indo pelo caminho do sofrimento, da dor, da derrota, da destruição, porque resolve não ouvir mais conselho de pai, conselho de mãe, e acha que o conselho bom é das amizades. Irmãos, existem amizades perigosas e conselhos perigosos, mas a Bíblia diz que existem amigos, e amigos mais chegados do que irmão. E o bom amigo é aquele que te leva para perto de Deus. O bom amigo é aquele que te aconselha a ir para o caminho do bem e não para o caminho do mal. Mas aquele jovem, ele estava determinado a ir embora. E o texto diz que ele foi para uma terra bem distante, aonde os olhos do seu pai não pudessem lhe alcançar, aonde os olhos do seu pai não pudessem lhe ver. Ele então recebe parte da sua herança e ele vai embora, seu Donato, vai embora. E a Bíblia diz que ele começou a viver dissolutamente. Ele começou a viver de forma irresponsável, gastar seu dinheiro com mulheres, gastar seu dinheiro com bebidas, happy hour e tudo e quanto. Porque existem amigos e amigos. Existe amigo da farra, dos happy hour, da bebida, não é? Da loucura. Mas existem os amigos do bem, os amigos que estão presentes quando todo mundo vai embora. É aquele amigo que quando você precisa, cai doente, precisa de um prato de comida, está ali para lhe estender a mão. Esse é o amigo. Mas só que ele vai aprender da forma mais difícil. Ele está cercado de amigos, gastando todo o seu dinheiro, e de repente vem um período de fome,
sobre aquele país, por causa da sua desobediência. Aí veio um período de fome, veio um período de crise. E aí de repente aquele jovem não tem mais dinheiro, e quando acaba o dinheiro, acaba os colegas que diziam ser amigo. Acaba tudo. Todo mundo vai embora. E aí de repente aquele jovem se vê numa situação difícil, mas ainda não reconhece a gravidade do seu pecado, do seu erro, procura remediar. Com fome, vai até um cidadão daquela cidade pedir emprego. E o cidadão daquela cidade só tinha um emprego para ele: cuidar de porcos. Irmãos, para o judeu não iria existir humilhação pior do que aquela, porque os judeus não criam e nem comem porcos, porque eles dizem que o animal é imundo pela lei de Moisés. Então os judeus não criam e eles não comem. Imagine agora aquele jovem vai cuidar de porcos, e para piorar, a fome era tão grande que ele desejava comer as bolotas, as comidas do porco, e até aquilo era negado para ele. Diziam para ele: tu não pode mexer na comida dos porcos. Olha que situação. E lamentavelmente alguns filhos às vezes resolvem aprender da pior forma. Espera vir a crise, a fome, a prisão, a enfermidade, para poder aprender a dizer: poxa, eu pequei contra o meu pai, pequei contra os céus, a casa do meu pai era melhor. De repente ele cai em si, e quando ele cai em si, ele reconhece duas coisas. Primeiro, que ele pecou contra o seu pai, e ele pecou contra Deus. Irmãos, Efésios 6 diz: é o único mandamento com promessa, único. Honra teu pai e tua mãe, para que tenha longo tempo de vida sobre a terra, tudo lhe vá bem. Filho que não honra pai e mãe não é feliz na terra. Não é feliz. Irmãos, eu sempre honrei. Minha mãe, ela partiu para o Senhor, mas disso daí eu não posso ter nenhum tipo de ressentimento, dizer assim, eu guardo alguma coisa, porque minha mãe, de alguma forma, ela sofreu por causa de mim. Minha mãe, ela foi para o Senhor e ela foi por orgulho de mim, porque eu procurei ser uma pessoa do bem. E cada vez eu procurei ser alguém melhor. Honrei minha mãe em tudo. Honrei, amei, cuidei, tive zelo por ela. E eu estava pensando ontem, saí para jantar com a minha esposa, e ela falando do pai dela, começou a chorar e tudo. Mas eu estava pensando, eu tenho um gesto de gratidão pela minha esposa, por tudo que ela fez, mas eu tenho um gesto especial, porque ela cuidava da minha mãe como se fosse a mãe dela. Cuidava com todo zelo, com todo respeito. Então, irmãos, o bom filho, ele será um bom marido, ele será um bom pai. Amém? Amém. Você, moça, você quer casar, você quer namorar, aparência não vale nada. Status de rede social não vale nada. Observe como o jovem trata sua mãe e seu pai. Só isso aí basta. Observe como é que a moça trata a mãe dela e o pai dela. Daí você já vai definir como é que vai ser sua vida como casado. Porque se o rapaz ou a moça não respeita seu pai e a sua mãe, não respeita mais ninguém. Não é verdade? E aquele jovem diz: eu pequei, não foi só contra o meu pai. Porque quem pega contra o seu pai, contra a sua mãe, está pecando contra Deus. E ele diz: eu pequei contra os céus diante do meu pai. Eu já não sou digno de ser chamado filho. E aí ele reconhece uma outra coisa, que ele era feliz na casa do pai dele, e ele não sabia. Tem
jogue com a sorte. Se Deus te deu marido, honre e ame seu marido, honre sua esposa, ame a sua esposa, ame seus filhos. Tenha princípio de honra na tua vida. E aquele jovem disse: olha, quantos trabalhadores do meu pai, trabalhadores, têm pão com fartura? E eu que sou filho, estou aqui morrendo de fome. Mas eu vou tomar uma decisão na minha vida. Eu vou voltar. E eu vou chegar lá e vou dizer para ele: pai, eu pequei. Ele disse: eu queria dizer, eu pequei do céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Me aceite pelo menos como um dos teus trabalhadores. E ele tomou essa decisão e foi. Mas o texto nos diz que todos os dias, diga, todos os dias, aquele pai, ele ao cair da tarde ficava olhando ali no horizonte para ver se o seu filho estava voltando. Aquele pai não só alimentava a esperança de receber o seu filho de volta, como a sua casa e o seu coração estava aberto para receber o seu filho. Por mais que esse filho tivesse manchado o seu nome e pecado contra ele, ele não guardava mágoa, ele não guardava ressentimento, e nem vontade de vingança, e nem mesmo vontade de passar na cara, no rosto do seu filho aquilo que ele fez. Irmãos, a nossa casa tem que ser um lugar de perdão, um lugar de restauração, um lugar de amizade, de alegria. Não guarde mágoas, rancores. Tenha no seu coração o desejo de reconstruir o que se perdeu. Aquele pai, irmãos, quando Jesus conta essa parábola, ele está contando para os pecadores, mas está contando principalmente para os judeus, fariseus e sacerdotes, dizendo: existe um Deus no céu que ama os seus filhos, por mais pecadores que eles sejam. E aí aquele filho vem, e a Bíblia diz que aquele pai fica extremamente feliz ao receber o seu filho. Imagina o filho fedendo, estava cuidando de porcos, sem banhar, maltrapilho, sujo. O pai não ligou para isso, abraçou o seu filho, beijou o seu filho e disse para os seus servos: venha depressa, traga a melhor roupa que tiver aí para mim. Não é pior, é a melhor roupa. Ponde agora o anel do dedo, sinal de autoridade restituída. A autoridade que ele havia perdido quando resolveu abandonar o seu pai, como nós perdemos lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram contra Deus. Essa autoridade foi devolvida na cruz. Aí João capítulo 1:12 diz: e agora temos o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Todos quanto o receberam, temos o poder de serem feitos filhos. E ele diz mais: agora pega a melhor ovelha, um novilho, um cevado. Sabe o que quer dizer isso? Aquela ovelha que é cuidada com todo carinho, bem alimentada, para sacrifícios a Deus e para ocasiões excepcionalmente especiais. Não é qualquer ocasião que se mata um novinho, mas esse é o momento. Traga, porque esse meu filho, ele estava morto e ele reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Aleluia. E a Bíblia diz que aquele pai ficou feliz e fizeram uma festa. Todos começaram a se regozijar. Aí de repente veio o irmão dele. Ele representa os gentios, pecadores e publicanos. O irmão dele representa o religioso, o sacerdote, o fariseu, o saduceu, que estava condenando Jesus. Observava a lei, estava tudo certo
certo. Ele chega e diz assim: o que está acontecendo? Aí o criado vem e diz: olha, foi teu irmão que voltou e teu pai mandou matar um cabrito especial, fazer um churrasco, e estão fazendo uma festa porque ele voltou. E aí ele não quis nem entrar na casa, ficou revoltado. Você pode ler em casa o texto. Ficou revoltado, o que é isso? Aí os criados foram chamar o pai: olha, o seu outro filho chegou aí, não quer nem entrar aqui na casa. E ele foi lá e disse: meu filho. Aí o filho disse: mas meu pai, o que está acontecendo? O pai disse para ele: meu filho, foi o teu irmão que voltou. Teu irmão voltou bem. Teu irmão está conosco. Vamos nos alegrar, vamos regozijar com ele. E aí o irmão dele ficou revoltado: não, senhor, não vou fazer isso. Como é que o senhor tem coragem de fazer uma coisa dessa? Esse meu irmão que pegou a metade da herança dele, foi para uma terra distante, gastou o que tinha, viveu dissolutamente, manchou o nosso nome. E eu sou teu filho, estou em casa todo o tempo, guardo a lei, sou fiel, e o senhor nunca me deu um cordeiro para me festejar com meus amigos. E o pai dele disse: meu filho, você sempre estás comigo. Será que você não sabe que tudo que eu tenho é teu? Bastava você me pedir. Mas esse teu irmão fez-se necessário nós nos alegrar, regozijar, porque ele estava morto e ele reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Irmão, tem gente assim que não vai e não fica feliz com quem vai, que não vai e fica feliz com quem faz, que não vence e não fica feliz com quem vence. É gente do contra, é gente do mal, é gente pessimista, é gente que não se alegra com a vitória de ninguém, com a festa de ninguém, com a graça de ninguém. Uma vez teve um infeliz que disse para mim assim: eu não comemoro o negócio do aniversário, não comemoro o negócio do festa de casamento. Eu disse para ele: porque tu é muito feliz. Porque o Deus que eu sigo é o Deus de festa. Diga glória a Deus. É o Deus de alegria. Desde quando eu me entendi como crente em Jesus, eu nunca deixei de festejar o Natal, o Ano Novo, o aniversário, o casamento. Nunca. Nunca deixei. Porque Deus, irmãos, Ele é Deus de alegria. Tem gente que é miserável, que é mão de vaca, que não tem coragem de sair da mulher nem para chutar um comum na esquina. Jesus, quando tirou o povo da escravidão do Egito, 430 anos, que vão para a terra da promessa, Jesus já começa a estabelecer festa. Comemora, colheita, festa da colheita, tabernáculo, festa do tabernáculo, festa do Pentecostes, festa da primícia, festa de não sei o quê, e aí vai comemorando um monte de festa. Porque Deus é alegria. E você não deve deixar de comemorar, porque comemorar é um gesto de gratidão a Deus. Primeiro, agradeça a Deus. Amém? Amém. Agradeça a Deus cada aniversário. Agradeça a Deus cada celebração, cada vida dos seus filhos, da sua família. Porque a vida passa, tudo vai ficar aí. E as pessoas ficam com esse gesto, né? Dureza do coração, maldade do coração, não tem coragem de agradecer nada e nem ninguém. Então é esse filho que não comemora e não quer que o irmão comemore. Tem uma graça de assim. É alguém que não sabe festejar. Jesus está dizendo: de nada adianta a gente acumular tesouros nessa terra, viver obstinadamente pelo materialismo como pessoas loucas, se a gente não procurar juntar tesouro no céu. Se a gente não procurar juntar o tesouro mais importante, que é a salvação da nossa alma. Não que Deus não queira que você viva bem, Deus quer que você tenha sonhos. A Bíblia diz que é dom de Deus que o homem possa comer, beber e desfrutar o melhor da terra. A Bíblia diz que Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata. A Bíblia diz que riquezas em glória vêm dele, do Senhor. Deus quer que você tenha a melhor casa, o melhor carro, seja próspero e abençoado. Mas que nada disso seja o mais importante na tua vida e no teu coração.
Paulo escreve aos irmãos de Tessalônica, 1 Tessalonicenses 4, ele diz que um dia, ao ressoar da última trombeta, a trombeta de Deus vai tocar, e os anjos do céu virão para levar o seu povo, para nós estarmos com o Senhor para sempre. Não existe mansão nessa terra, não existe tesouro, não existe glória, não existe nada que possa se comparar com o que Ele tem preparado para nós. Por isso Ele disse em João 14: não se turbe ou não perturbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Que Deus nos abençoe grandemente em nome de Jesus. Obrigado, pastor Márcio, pastora Gardênia. Cumprimentar toda a comunidade da nossa amada igreja. Hoje eu trouxe 3 versículos e eu não vou aqui falar de política, não vou falar do que eventualmente a gente tem feito na Câmara Municipal, porque eu acredito que não é o momento adequado. Hoje é Dia dos Pais e de fato a gente tem que comemorar e hoje estar feliz. A gente que tem a oportunidade de estar com nossos pais, a gente tem que agradecer a Deus todos os dias pela dádiva de termos a companhia dos nossos pais. Eu, graças a Deus, ainda tenho meu pai. Ele hoje não pode estar comigo porque está em Brasília, mas eu estive em sintonia com ele, já me comuniquei com ele, já liguei para ele, já passei toda a energia positiva, toda a mensagem de carinho e afeto, que é o que eu estimo a ele, e eu tenho certeza que vocês assim o fizeram. Quem esteve presencialmente com seu pai, quem teve a oportunidade de ligar para o seu pai, quem não tem mais o seu pai, como é o caso do meu pai, a gente sente muita falta. Então a gente tem que agradecer. Quem tem que agradecer e honrar muito os seus pais, lutando cada dia, vestindo a camisa da sua família, porque de fato a nossa família é o nosso bem mais precioso, é aquele presente que quem nos deu foi Deus, e graças a Deus a gente pode todos os dias lutar. Se a gente tem alguma dificuldade, a gente pode enfrentar essa dificuldade e vencer, para a honra e glória de Jesus Cristo, essas dificuldades. E com fé em Deus a gente sabe que os nossos filhos, que os nossos pais nos dão força e que os nossos filhos nos animam e nos dão coragem para continuar. Então é um elo de mão dupla, né? Um pai, um filho, é um relacionamento que vem do Senhor. E eu trouxe aqui uma mensagem que vem de João capítulo 3, versículo 18, onde Deus nos deixa uma mensagem muito clara, pastor Márcio. Ele nos chama de filhos e diz o seguinte: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação. Mas em ação e em verdade. Não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. É isso que nos diz o Senhor em João capítulo 3, versículo 18. E Ele nos deixa essa mensagem para de fato nos ensinar que nós devemos praticar as boas ações, devemos praticar de fato aquele amor ao próximo, com as nossas atitudes, com as nossas ações no dia a dia, entregando para o nosso próximo tudo aquilo de bom e de melhor que a gente tem para entregar para a nossa cidade, para a nossa população, para o nosso irmão, para os nossos filhos. E mais do que isso, Jesus também nos deixou a mensagem em João, capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, e que de fato nós o somos. Então, como eu disse, a gente tem uma missão. A partir do momento que nós somos chamados de filhos de Deus e que nós assumimos o papel de filhos de Deus, que é a missão de amar, de cuidar do nosso próximo, de se dedicar pelas nossas comunidades, pelas pessoas que buscam o bem coletivo, buscam o bem comum. Então essa é a mensagem
mensagem que eu quero deixar aqui para vocês hoje, a mensagem de amor, uma mensagem de acima de tudo, de fraternidade. E mais do que isso, Deus também nos deixa um conselho. E conselho, pastor Márcio, se fosse bom a gente não dava, a gente vendia. Mas quando vem de Deus, não é um conselho, é uma ordem, é um mandamento. E aqui ele nos deixou a seguinte mensagem: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará desse caminho, não se desviará do caminho. Isso ele nos diz em Provérbios 22, 6. E a gente sabe que a gente deve de fato ensinar o caminho correto para os nossos filhos. E é a missão de todos os pais, e hoje é dia dos pais, e é a missão de todos os pais ensinar os filhos no caminho correto, para que no futuro eles possam cuidar de nós na velhice, para que eles possam de fato cuidar das nossas famílias e de nós quando nós viermos a precisar. Enfim, muito obrigado. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Agradecer ao pastor Márcio pela oportunidade, a pastora Mardena, a vocês pela acolhida, e dizer que a gente fica muito feliz em poder contribuir de alguma forma com as comunidades de São Luís. Aqui, pastor Márcio, a gente pode contribuir de uma forma singela, mas a gente pode contribuir em várias comunidades da nossa cidade, distribuindo nesse Dia dos Pais cerca de 2.100 cestas básicas. Então, graças a Deus, a gente pode contribuir de alguma forma com os pais, com aqueles que mais precisam, e isso tudo é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Da alma e das emoções. Essa pessoa que está triste seja alcançada com a tua alegria. Essa pessoa que está sofrendo com algum complexo de inferioridade seja transformada. Essa pessoa que chegou aqui dizendo: Deus, eu não aguento mais sofrimento na minha casa, na minha família, problemas familiares, financeiros, conjugal,